Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos. Nada foi combinado. Ninguém sabia que eu ia pregar. A pastora mudou os louvores. Não era esses louvores que iam tocar. Mudou. Mas o negócio meio que bateu. Aleluia. É a mesma essência. Pessoas diferentes, mas a essência do Espírito é isso. Atos, capítulo de número 1. Eu quero ler o verso 3. Quem achou pode dar um amém bem alto e bem forte. Amém. Quem achou? Tem gente procurando ainda, eu espero. Vamos todos nós compartilhar da palavra do nosso bom Deus. Atos 1, verso de número 3. Você que não tem uma Bíblia, pegue uma carona com quem está ao seu lado. Você que não trouxe a Bíblia, que nem nosso presbítero Claudemir, aleluia, use o smartphone, mas só está liberado para a palavra. Depois da palavra, desliga ele aí, em nome do Senhor Jesus, vigia na terra, põe no modo avião, que nem diz nosso pastor, e vamos mergulhar na palavra do nosso bom Deus. Amém? Todos acharam? Atos, capítulo 1, verso de número 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhe a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Aparecendo ele num período de 40 dias. Quantos dias? 40. Quantos dias? Para ficar gravado, quantos dias? 40. E apareceu por eles num período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Pule para o verso 12 do mesmo capítulo. 1:12 de Atos. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém. Eles fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. Vindo do monte chamado das Oliveiras. Vindo da onde? Do monte chamado das Oliveiras. Que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, o que eles fizeram? Aleluia, glória a Deus. Quando chegaram, subiram ao cenáculo. Cenáculo ou aposento é a mesma coisa. Aonde habitava. E acharam, e achando-se presente, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Você pode dar amém por isso? Amém. Aplauda o Senhor também. Vou ler mais uma vez. Agora eu vou ler do meu jeito. Olha só, capítulo 1, verso 12. E eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveira. Diga assim comigo, vindo do culto. Pastor, mas que negócio é esse? O texto está dizendo que eles vieram do monte das Oliveiras. Eu vou provar para vocês que eles vieram do culto. Aleluia. Segundo, quando chegaram aonde? Olhe para cá. Todos nós estamos aonde agora? No culto, sim ou não? E quando terminar o culto, para onde você vai? Para casa. Temos o culto, mas temos uma diretriz. Temos a nossa cidadela, o nosso quartel, nosso casebre. Pode ser bonito ou meio feinho.
arrumado mais ou menos, mas temos um lugar para onde voltar. Ou sim ou não? Então eles voltaram para onde? Saíram do culto e foram para onde? Falei para vocês que eu ia ler do meu jeito, né? Saíram do culto e foram para casa. Não contentes em voltar do culto e chegar em casa, eles subiram para o cenáculo. Eita, pastor. Eles subiram para onde? Cenáculo, para quem não sabe, era um salão, uma espécie de salão, que na casa de quase todo o israelita, ele construía esse salão em cima da sua casa. Era como se fosse um piso superior, um sobradinho, e se construía um espaço grande, aonde era destinado a receber visitas, a almoçar, a jantar, ceiar, e também era um lugar reservado para adorar a Deus. Era um lugar reservado para se expressar algo a Deus. Então vamos recapitular. Eles voltaram do culto, foram para casa, subiram para o cenáculo. Só que eu gosto de uma versão da Bíblia. Aqui diz que estava presente Pedro e os demais. Não é assim que está na sua Bíblia? Só que existe uma versão que diz assim: e eles habitavam no cenáculo. Aonde eles habitavam? Lugar da oração, lugar da adoração. Eles habitavam aonde? Lugar da adoração, lugar da oração. Só que o texto não para aí. O texto fala que havia algumas mulheres com eles, sim ou não? Sim, é o texto. Só que preste atenção, querido. Esta época é uma época que as mulheres não eram muito valorizadas. Quando elas iam à sinagoga ou templo, que era a igreja daquela época, havia uma divisão, homens na frente, mulheres atrás. Havia um véu que separava para que não vissem as mulheres. Até hoje, se você for em Israel, ainda existem esse tipo de isolamento. Lá no Muro das Lamentações, eu nunca fui em Israel, mas eu acompanho. Oh, aleluia, pastor. Oh, glória. Leva junto. Aleluia. Oh, glória. Lá no Muro das Lamentações, existe o lado dos homens e existe o lado das mulheres. Eu acompanho uma moça que se chama Aline. Ela é uma brasileira que mora lá em Israel. Ela fala que quando ela precisa chamar o marido dela, que o marido dela ele extravasa na oração, ela sobe no banquinho, tem uma espécie de muro, sobe no banquinho e grita o nome do marido dela, porque ela não pode entrar ali. Lado de homem. Isso, a missionária conhece. Oh, glória. Então, nessa época era igual, só que o texto vai nos dizer que as mulheres estavam com eles. Aonde? No cenáculo. Quem estava lá? Esse termo mulheres, nessa época não se contava criança, não se contava filhos, mas quando você lê a Bíblia, quando você entra no estudo, você vai entender que quem estava com ele eram as suas famílias. Então vamos voltar de novo ao texto. Eles vieram do culto, foram para casa, subiram ao cenáculo. A Bíblia diz que eles moravam no cenáculo, habitavam no cenáculo junto com as suas famílias. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu já podia parar de pregar aqui, né, pastor? Já foi a mensagem, podia parar de pregar. Olhe para cá, queridos. Jesus, ele morreu por morte de cruz, todos nós sabemos disso, e ele ressuscitou, por isso ele é chamado de Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Capítulo 1, verso 3, nos diz que ele permeou por esta terra, depois de ressuscitado, por 40 dias. Quantos dias? 40 dias ele permeou nesta terra. O engraçado imagine este culto, porque quando a gente pega e estuda sobre culto, a gente logo na cabeça, eu estava com o meu filho indo para a casa da minha irmã,
e eu perguntei assim para ele, eu fiz questão de testá-lo, para ver se essa ideia minha era correta ou não. Eu falei, filho, o que é culto? Quando se fala de culto, você lembra do quê? Ele falou, lembro de igreja. Quando fala culto, eu lembro a igreja. Só que a palavra culto não tem nada a ver com igreja. Culto não tem nada a ver com quatro paredes. Não tem nada a ver com um templo em si próprio. Culto, se você pegar o dicionário, você vai ver que a palavra culto ou cultuar significa prestar homenagem a alguém ou a alguma coisa. Isso é o que significa a palavra culto. O engraçado é que quando se fala de culto em Israel, eles usam duas terminologias. A primeira é shasha, não é sarsha, é sasha. Shasha significa adorar se prostrando. Para eles, culto significa adorar e se prostrar. Adorar com prostração. Eles, quando entendem o que é culto, culto é quando eu me prostro e adoro a este Deus. A outra palavra eu não me lembro muito bem em hebraico, mas significa uma adoração com beijo. Uma adoração com? Isso é um culto. Quando fala adoração com beijo, talvez na nossa cabeça você imagina beijar quem, prostrar quem, fazer quem. Lembra-se de uma mulher, Jesus está num jantar, ele está num almoço. A Bíblia vai nos contar que o anfitrião deste almoço, ele prepara tudo para Jesus, prepara o melhor cardápio para Jesus. Mas a Bíblia diz que naquela época havia um costume de todo viajante, todo convidado, quando chegava à casa de alguém, era postos algumas talhas em suas portas. Essa talha, havia um servo ali que apanhava a água dessas talhas e lavava o pé do viajante. O texto vai nos dizer que este homem não fez isso com Jesus. Ele preparou todo o ambiente, ele preparou todo aquele jantar, mas não lavou os pés de Jesus. A Bíblia diz que uma mulher, ela vem por detrás, para que ninguém veja, vem com um perfume, um unguento, um vaso de alabastro, chega até Jesus, começa a lavar com lágrimas, enxugar com os cabelos, e ela beija os pés de Jesus. Aquela mulher não adorou com os lábios, mas a postura dela era de uma adoração. Ou seja, toda vez que eu falo culto ou cultuar, significa dar glória, é prestar uma homenagem a alguém. É interessante que nós usamos a palavra culto, mas fica uma palavra vazia, porque culto é prestar homenagem a algo ou alguém. Lógico que a gente usa a palavra eu vou cultuar toda a minha adoração é a Ele, todo o meu rendimento é Ele, toda a minha perspectiva, todo o meu anelo, eu entrego a Ele, por isso eu cultuo a Ele. Agora, olhe para cá, querido, imagine este culto que os discípulos tiveram, imagine só este culto que os discípulos tiveram, porque não foi culto de horas, não foi culto simplesmente de algum período. O texto vai nos dizer que Jesus estava na terra 40 dias. Quantos dias? Ressurreto. Então dá a entender que este culto se estendeu por 40 dias. 40 dias que eu sinto Ele, 40 dias que Ele está comigo, 40 dias que eu o sigo, 40 dias que eu o adoro, 40 dias que eu estou na Tua presença, 40 dias que eu sigo a Ele. Tem pessoas que vêm para um trabalho, vêm para um culto. Quando o pregador, meu Deus do céu, ele demora um pouquinho, a pessoa já olha com aquele rosto meio abençoado e diz assim. Ou se não, já viu desse? Você nunca viu. Quando ele vai bocejar, né, a gente faz assim, né? Ele faz assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Já está dando a sua hora. Queridos, entenda. Os discípulos no período de 40 dias, eles estiveram com o Mestre, eles tinham o prazer de estar com o Mestre, na presença do Mestre. O engraçado, querido,
é que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus, ele levanta as mãos, Lucas 24, ele levanta as mãos e abençoa os discípulos. Todas as vezes que eu estou na presença dele, a bênção do Senhor vem sobre a minha vida. Todas as vezes que você está na presença do Mestre, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Não pense que você está aqui enganado, confundido, você veio no dia errado. Não, querido, você veio porque o autor e consumador da tua fé te trouxe, para ir, ele está com a mão estendida, para te abençoar nessa noite. Por isso eu digo para você, que era um culto, eles vieram do Monte das Oliveiras, o texto vai nos dizer que lá está o Mestre, no Monte das Oliveiras. Onde o Mestre está? No Monte das Oliveiras. E Lucas capítulo 24, verso 49 para baixo, se eu não me engano, diz que Jesus pega a cabeça dos discípulos e assopra. Ele faz o quê? Assopra, um assopro. É ou não? Sim ou não? Sim, assopra sobre a cabeça deles. E ao mesmo tempo Jesus está soprando sobre a cabeça dos discípulos. E ele pega e começa a falar algumas palavras para os discípulos. E de repente vem dois varões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e eles começam a ascender, levar Jesus para o céu. E eles, com os olhos fitos em Jesus, eles olham e vê Jesus indo embora. Ah, querido, que culto é esse? Eu queria estar neste culto. Eu queria estar neste culto. Culto onde você vê, onde você sente, onde você está. Pensa na benção. Pensa no culto abençoado. Sabe, culto abençoado? Aquele culto que te traz a memória. Você lembra e fala, mas que culto abençoado é esse? E eles vêm neste propósito, porque o culto acabou. O culto foi bom durante esse período de tempo. O culto foi extraordinário nesse período de tempo que estivemos na presença do Mestre. Só que olhe para cá, queridos. Eles tinham um destino, sim ou não? Sim. Qual que era o seu destino? A sua casa. Eles tinham um paradeiro. Eles tinham uma localidade, uma herdade, uma herança que era a sua casa. Eles saem do culto, que foi uma bênção, aonde Deus trabalhou, aonde Deus manifestou a sua glória, aonde eles viram a presença e sentiram a presença do autor e consumador da sua fé. E eles vão para a sua casa. O engraçado, querido, que neste texto que nós lemos, nós vemos que o culto não parou no culto. A adoração não parou simplesmente no culto. Eles trazem esta adoração para dentro da sua casa. Esse pedacinho de tempo que eles passaram na presença do Eterno, eles querem que a sua casa se torne uma extensão disso. Eles querem que o local aonde eles habitam, aonde eles residem, também seja o mesmo local da presença do Eterno. Por isso eles vão para a sua casa, para onde mora, e começam a buscar ao Eterno. Oh, querido, se nós, igreja, entendêssemos isso, que cultuar não é estar aqui, cultuar é onde você estiver. Trazer a presença de Deus é aonde você estiver. Se eu, você, nós, igreja, entendêssemos isso, nós íamos entender que o céu não é só na igreja, o céu também tem que descer no nosso lar. E o texto vai nos dizer que eles sobem para o lugar da adoração, da oração. Eles sobem para o cenáculo, um salão grande. E o texto vai nos dizer que eles moravam ali. Eles moravam aonde? Ali. Eles moravam aonde? Ali. Oh, queridos, olhe para cá em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Quem mora no lugar da adoração? Ambiente de glória. Quem é que mora nesse local? Pedro, Tiago e João eram os discípulos que acompanhavam Jesus. E Jesus os leva a um monte. Era o costume de Jesus orar no monte. E quando eles chegam ali, a Bíblia diz que Jesus começa a transfigurar, o seu rosto muda, o semblante começa a brilhar. Daqui a pouco uma nuvem teofânica, uma nuvem alteneira, ela vem e desce sobre aquele monte. Aparece Moisés e Elias, e lá está Jesus conversando com eles, se apavoram. Eles ficam apavorados, sem saber o que era isso.
Só que em meio ao pavoro, em meio ao medo, em meio àquela situação, Pedro ele olha para Jesus e diz: bom é este local, bom é esta localidade. Mesmo eu tendo medo, mesmo eu estando apavorado, mesmo eu não entendendo nada, eu sinto que aqui é um lugar bom. Vamos fazer cabanas, Senhor, vamos construir tendas no monte, vamos morar aqui, porque este lugar é bom. Querido, entenda uma coisa: lugar da presença de Deus é aonde eu quero estar, é aonde eu quero morar, é aonde eu quero viver. Eu não preciso viver dentro da igreja, a minha casa pode se tornar este local, o local aonde eu busco a presença do autor e consumador da fé. O texto vai nos dizer que eles sobem para o lugar da adoração. Eles sobem para o lugar de oração e habitam lá. Por que o texto vai nos dizer que eles decidem morar ali? Porque havia uma promessa. Havia o quê? Havia o quê? Olhe para quem está ao seu lado, não com uma cara assim, mas diga assim: há uma promessa. Tem ou não tem? Tem não? Tem não? Tem não? Tem ou não tem? Tem? Não tem não? Tem ou não tem? Tem. Tem uma promessa aí. É engraçado que algumas promessas são lançadas na igreja, né? E tem um louvor muito, muito antigo, acho que não é tão antigo assim não, que diz: quem tem promessa não morre. Sim ou não? Rapaz, morre sim. As promessas, elas são condicionais. Depende muito de você. Deus te promete você ser um pastor, mas se você não estiver nem aí, Ele vai levantar outro em seu lugar e você vai ficar aí parado. Havia uma promessa. Qual era a promessa? Do céu vocês serão revestidos de poder. O Consolador irá descer. O que consola, o que traz à tona as minhas palavras, Ele há de descer sobre as suas vidas. Havia uma promessa. Dentro desta promessa, a única coisa que Jesus especifica é que vocês têm que ficar em Jerusalém. Aonde eles tinham que ficar? Jerusalém. Precisava se orar? Não. Sim ou não? Não. Jesus pediu para orar? Jesus pediu para adorar? Ele diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Só que entenda uma coisa, querido: as coisas de Deus, elas são tão impactantes na minha vida, elas são tão fortes na minha vida, que o ambiente aonde eles entram, eles sentem a necessidade de orar, de adorar, de buscar, de trazer à existência o culto, a adoração, aonde eles estavam. Jesus nunca pediu para eles orar, mas eu quero trazer este ambiente diferenciado sobre o meu lar. Então vamos começar a orar, vamos começar a buscar a presença de Deus. Entenda isso, querido: toda a promessa que Deus faz na sua vida, ela pode até vir, mas quando você entende que através da oração, através da súplica, através da adoração, ela vai chegar mais rápido. Quando você entende isso, você transforma o ambiente onde você vive, o lugar onde você vive, em um lugar de adoração. Olhe para cá. Jesus nunca pediu isso a eles. Jesus nunca disse a eles: sobe ao cenáculo e ora lá, dobre o seu joelho. Não, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. O texto vai nos dizer que eles moravam, eles eram hóspede, ou seja, eu entendo, querido, que o joelho não se apartava do chão, a boca não se apartava do pó, eles adorando e orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: existem lugares que você só vai chegar quando você entender o que é a oração. Existem promessas de Deus sobre a minha, a sua, a nossa vida, que a gente só vai adentrar quando você entender o que é a oração. Existem ambientes que Deus quer mudar na sua vida,
vida que você só vai entender a partir do momento que você entender o que é adoração. Adorar é buscar a essência de Deus. Quando eu não tenho mais o que falar, sabe aquela oração que eu pareço um tagarela? Eu falo, daqui a pouco não tenho mais o que falar, repito tudo de novo, e vamos repetindo. Querido, sabe quando isso cessa, e agora só vem adoração, só vem o aleluia, só vem o glória a Deus? Isso aí que é a oração, querido, porque é quando Deus está ao seu lado, falando com você, e você não tem palavras para dizer a Ele, somente adoração. Isso é orar e buscar a presença do Eterno. Agora olhe para cá em nome do Senhor Jesus. Olhe para cá em nome do Senhor Jesus. Você vai doer um pouquinho, mas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai doer um pouquinho agora. Quem estava com eles? Diga assim, suas famílias. Agora o bicho vai pegar. Aleluia. Glória a Deus. Quem estava com eles? É bom estar na casa do Senhor. Sim ou não? Sim. Eu já tive uma oportunidade de um estádio de futebol. Alguém já foi aqui em estádio de futebol? Não é pecado não, querido, mas vigia o que você vai fazer lá, em nome do Senhor Jesus. E eu tive a oportunidade de chegar lá, e o time que eu fui olhar lá, que eu não vou dizer o nome, aleluia, ganhou, sabe? Fez o gol, aquele negócio todo. Pensa na alegria, meu. Pensa na alegria, pensa. Não é assim quem já foi em estádio de futebol? Pensa na alegria. Eu estava com uma blusa de frio, não é que eu estava com uma blusa de frio, é que eu tinha, também não é vergonha, eu tinha medo de arrumar encrenca com alguém, então eu coloquei a camisa do time e coloquei outra por cima, com medo de apanhar por aí. Então eu fui com duas camisas. Quando chegou lá, tirei a primeira camisa e fiquei com a segunda camisa, que era do time principal, que eu estava torcendo lá. E coloquei a camisa na arquibancada. Quando meu time fez o gol, cadê a camisa? Eu falei, rapaz, levaram minha camisa? Não é que levaram, é que tanto pular na arquibancada, você vai andando. Minha camisa está lá embaixo. Eu estava sentado ali. Meu Deus, o que é isso? Alegria, sabe? Alegria. O entusiasmo de estar ali, ver o time que você vai torcer, ganhar. Alegria, sabe? Vibrar, esbravejar. Mas, queridos, entenda uma coisa. Passou-se aquilo ali, acabou. Eu não tenho como trazer esse ambiente de alegria para minha casa. Eu não tenho como fazer os meus filhos gostarem desse ambiente. Mas entenda uma coisa, quando o ambiente é preenchido com a presença de Deus, entenda, o texto não está dizendo que eles obrigaram as suas famílias a estar com ele. O texto não está dizendo que ele olhou para os moleques e disseram, menino, se tu não vir, eu vou te colocar de joelho no feijão. Eu vou te colocar ajoelhado no feijão. Quem riu é porque já fez isso com os filhos, hein? Cuidado, vigia aí, em nome do Senhor Jesus. Obrigação, sabe aquele negócio compulsório que você obriga? Não, o texto diz que as mulheres, as suas famílias estavam com eles, o prazer de estar ao lado de quem tem Deus na vida, o prazer de estar ao lado de uma pessoa que carrega Cristo nas costas. Aleluia. O prazer de estar ao lado de quem está na presença do Senhor. Não é por obrigação, não é compulsório. Eu vejo, eu sinto, eu olho e entendo que Deus é na vida deste homem. Por isso eu quero estar ao lado dele. Queridos, em nome do Senhor Jesus, essa noite, queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida. A Bíblia diz que Moisés, ele sobe ao monte. E a presença de Deus era tão forte que o brilho, o resplendor, a glória de Deus se apodera do rosto de Moisés. Quando ele desce do monte, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o povo não conseguia olhar para Moisés, porque a glória de Deus era tamanha sobre a sua vida. Eu quero profetizar esta glória de Deus sobre a tua vida. Essa presença de quando você pisar no ambiente, o ambiente ser mudado. Aonde não tinha paz, agora vai ter paz, porque você pisou. E aonde você está, Deus é poderoso para abençoar. Deus é poderoso para mudar o ambiente aonde você entra, através da tua pessoa, de convencer pessoas a mudar de vida, porque você tem Deus na vida.
Oh, aleluia. Olhe para cá, meu querido, a hora já foi embora. Senhor da glória. Esse horário, vigia. Jesus salva nós, Pai. Olhe para cá, olhe para cá. A oração nem sempre vai resolver as coisas. Sim ou não? A oração nem sempre vai resolver as coisas. Mas ela me mostra algumas coisas. Sim ou não? Olhe para cá, voltando para o texto. Pedro, ele vem do culto, junto com os discípulos. Vai para a sua localidade, a sua casa. Sobe ao cenáculo, porque agora eu vou orar. Agora eu vou buscar a presença do autor e consumador da minha fé. Agora eu quero sentir, eu quero ver, eu quero que a promessa se concretize. Eu quero que as coisas de Deus venham sobre a minha vida. E a Bíblia vai nos dizer que no período de 9 dias. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Eita Jesus, eles oraram. Quantos dias? Eita Senhor da glória. Orar. Quantas horas aqui está orando, pastor? 1 hora de domingo? É 1 hora? É difícil. Imagine orar 9 dias. Quantos dias? 9 dias. Senhor, manda a promessa. Pai, manda a promessa aí, Senhor. Eu não sei nem o que é. Eu sei que é um tal de Espírito Santo. Manda aí, Senhor. E orando, e orando, e orando. A Bíblia diz que eles eram unânimes. Eles eram perseverantes. Eles buscavam, eles oravam. O texto não diz que eles oravam 24 horas, mas eu entendo que era mais ou menos isso. Está orando aí? Estou cansado. Não, vai descansar. E eu faço esse turno de oração. E estou descansado, agora é minha vez. Vai tudo. Não sei como é que era. Eu sei que a Bíblia diz que eles oram. Sim ou não? Sim, oração. Jesus não mandou orar, mas eles estão orando. Eu vou orar. O ambiente não me influencia. Eu que influencio o ambiente onde eu entro. Só que a oração não traz a promessa. Traz ou não? Não. Mas a oração me mostra algumas coisas. Tem pessoas que vão morrer orando. Vão morrer com o joelho no chão. É ruim falar isso, é difícil. Porque não entende que não é a oração que muda as coisas. A oração pode te fazer enxergar algumas coisas. Pedro, ele enxerga alguma coisa. Ele começa a orar. E talvez na cabeça dele começa a martelar algo. Por que não vem? Por que a promessa não chega logo? Por que o cumprimento da promessa de Deus não vem? Por que será? Será que eu estou orando errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Mas eu entendo, querido, que a oração mostra para ele o que está de errado no ambiente. Ele estava orando aonde? Diga assim comigo, em casa. Aonde ele estava orando? Não é na igreja. Não é na escola. Não que você não possa orar, pode sim. Mas existem algumas coisinhas ali que precisavam ser mudadas. Talvez, queridos, estamos orando, mas estamos orando de uma forma errônea, pedindo na oração que Deus mude alguma coisa. Mas Deus, através da oração, quer mostrar para você que é você que precisa mudar algumas coisas dentro da tua casa. Pedro se levanta, a Bíblia diz que ele se levanta entre os 12. Ele se levanta, ele se coloca de pé, ele se coloca na posição e entende que algo está de errado. Queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se coloque na posição dentro do teu lar. Se levante em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando você se coloca de pé, Deus começa a mostrar algumas coisas para vocês através da oração. Pedro, ele entende que a promessa que havia no livro de Salmos era uma promessa para 12 discípulos. Só que um havia morrido, que era Judas, havia se suicidado. Então, a promessa não podia se cumprir, porque a Bíblia está dizendo que é 12, mas ali havia 11. 11 pessoas ali. Ou seja, se não mudasse aquele cenário, nunca a promessa ia chegar. Existem cenários dentro dos lares que eles precisam ser mudados. Não é Deus que vai mudar, mas é você através do Espírito de Deus. Existem coisas, queridos, que não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. E talvez você olhe para mim e diga, eu não sei o que. A oração vai te fazer enxergar.
Quando eu quero trazer a presença de Deus para dentro do meu lar, para o ambiente onde eu moro, para o lugar onde eu resido, para o lugar onde eu vivo, querido, eu trago a presença dEle. Entenda uma coisa: tudo que está fora do lugar, Jesus ele começa a colocar no lugar. Mas existem coisinhas, existem tradições, existem dilemas, existem algumas coisas que Jesus não muda. Quem tem que mudar é você. Pedro se levanta no meio daqueles e diz: Deus só vai fazer, só vai concretizar a promessa dele quando nós resolvemos esse problema. Agora olhe para cá em nome do Senhor Jesus. Eu estou começando a pregar agora, meu irmão. Eu queria chegar nesse ponto aqui, aleluia. Mas já vou entregar já em nome do Senhor Jesus. Não vou cansar os irmãos. Olhe para cá. Pedro, ele enxerga diga assim comigo, problema. Sim ou não? Sim. Só que o engraçado de chegar a problema, tem pessoas que enxergam o problema. Tem pessoas que veem o problema. Tem pessoas que até sabem qual é o problema, não precisa nem de oração, ele sabe, mas não faz nada. Não faz? Eu sei qual é o problema. Eu sei qual que é o erro. Eu sei porque a promessa de Deus não tem chegado no meu lar. Eu sei qual que é a dificuldade. Eu sei qual é o vacilo que está acontecendo ali. Mas eu não faço nada. O fazer nada, querido, é a mesma coisa de dizer para o Senhor: está bom assim. Pedro, ele se levanta do meio, ele se coloca na posição, ele se posiciona naquele ambiente. E ele diz: temos que fazer alguma coisa para mudar isso. Porque senão a promessa de Deus nunca virá sobre nós. Entenda uma coisa, querido, em nome do Senhor Jesus, se coloque na posição. A Bíblia diz que ele se levanta do meio dos discípulos. O texto vai nos dizer que eram discípulos, a gente entende que eram 12. Um morreu, haviam 11. Só que se você for ler o texto todo, você vai descobrir que ali havia cerca de 120 pessoas. Ele se levanta do meio de 120 pessoas e diz: temos que mudar esta situação, senão a nossa oração não vai adiantar de nada. Queridos, em nome do Senhor Jesus, leve o culto para o seu lar, leve a presença de Deus para o teu lar. Queridos, eu entendo que é difícil mudar algumas situações, é difícil mudar alguns ensinamentos, é difícil mudar alguns costumes, é difícil mudar algumas coisas, mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai dar graça sobre a tua vida, para que o nome dEle seja glorificado, não só dentro da congregação, mas dentro da tua casa. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele se coloca de pé entre os seus irmãos. Ele entende qual é o problema, mas ele traz a solução para o problema. Você vai ser porta de solução do teu lar. Você vai ser porta de solução dentro da tua casa. Você vai ser uma porta de solução para os problemas que acontecem lá dentro, porque você irá romper com a sua família para a glória de Deus. Se coloque de pé, querido, no seu lugar. Se coloque de pé. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Grupo de louvor. Parece combinado, pastor. Eu ia mandar cantar esse louvor que vocês cantaram, ambiente de glória. Mas já cantar de novo. Parece até combinado, mas não foi não. Não foi combinado não, querido. Eu estava em casa, né? E eu estava estudando mais ou menos assim. Aí eu, pensando já no grupo de louvor, falei: ambiente de glória. Queridos, Deus quer mudar o nosso ambiente. Não só aqui. Aqui é muito bom. Deus quer mudar lá. Deus quer mudar lá na tua casa. Você vai romper com as suas famílias. Você vai romper com a tua casa. Você vai romper com os teus filhos. Você vai romper aonde você mora, onde você vive. Sabe, aquele negócio que você não precisa falar.
as pessoas querem te seguir. Você não precisa dizer uma palavra, as pessoas só de olhar para você, ele sente que tem alguma coisa na sua vida, assim como o homem sentiu na vida do pastor Reinaldo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida. Este mesmo texto é uma extensão de Atos 2. Antes de ter Atos 2, primeiro houve Atos 1. A gente tem mania de ler o Atos 2 por causa da descida do Espírito Santo, mas não entendemos que antes de Atos 2 a Atos 1, primeiro eles tiveram que posicionar, colocar a casa em lugar, porque a Bíblia diz que de repente, não foi na oração, não foi na hora da adoração, foi no de repente, a promessa veio sobre a vida deles. Querido, quando eu coloco as coisas no lugar, o de repente de Deus vem sobre a minha vida e algo muda por completo. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O de repente irá acontecer, o de repente irá surgir, o de repente irá se concretizar sobre a sua vida. E de repente sobreveio do céu um vento forte, impetuoso, como labareda de fogo. O Espírito Santo veio sobre a vida deles. Não foi quando eles oravam, não foi quando eles adoravam, foi no de repente. Talvez eles não estavam esperando, mas a partir do momento que eles colocaram a casa em ordem, o ambiente em ordem, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Querido, coloca em ordem, querido, coloca em ordem, coloca tudo em ordem, que o de repente de Deus irá acontecer sobre a sua vida. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra nessa noite. Você irá romper com a tua família, você vai romper com os seus, você irá romper com a tua família, você vai levar este ambiente de glória para a tua casa, você vai levar essa alegria, esta comunhão, este prazer de estar aqui, para onde você reside, querido. Famílias serão abençoadas, família, porque a Bíblia diz: Senhor, enche o meu cálice para que ele transborde. O transbordar significa que irá abençoar toda a região. Ou seja, quando você leva a presença de Deus, os seus vizinhos são abençoados. O vizinho da direita, o da esquerda, o de trás, o da frente, se tiver em cima, também ele é abençoado, porque Deus, quando ele derrama para transbordar, para atingir a todos, a muitos, queridos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Você sairá diferente nessa noite, você irá influenciar o ambiente onde você está, você irá influenciar, não será influenciado, mas irá influenciar o ambiente aonde você está pisando. Oh, queridos, vem uma palavra de Deus sobre o meu coração. Tem pessoas aqui, queridos, que elas precisam influenciar o ambiente onde trabalha. Elas precisam influenciar o ambiente onde trabalha, querido. Talvez o ambiente não é de paz onde você está trabalhando. Talvez o ambiente que você está trabalhando, a guerra, há brigas, há contendas. Deus está dizendo nessa noite que este ambiente será influenciado por causa de você, querido, porque você está carregando a presença, você está carregando a presença, você está carregando algo novo. Por isso este ambiente onde você está trabalhando, ele será influenciado, querido. Ele será influenciado por causa de você. Por causa de você, esse ambiente será influenciado. Por causa da tua pessoa, querido, vidas irão entender que não é para contender, não é para ter briga, por causa da tua pessoa, porque você está carregando a presença do autor e consumador. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, oh Pai das luzes, aqui estamos na tua presença nessa noite, Pai. Senhor, não somos nada, reconhecemos que sem ti nada podemos, ó Pai. Sem a tua presença, miseráveis homens que somos, ó Pai. Mas, Pai, essa noite, diante a sua palavra, Pai, queremos estar na tua presença, Senhor, e não só estar aqui, não só sentir aqui, não só presenciar aqui, não só ser influenciado aqui, Pai, mas queremos carregar, queremos levar conosco
esta presença. Queremos chegar na nossa localidade, queremos chegar no nosso casebre, queremos chegar na nossa casa, Senhor, onde residimos. Queremos chegar no ambiente onde moramos, ó Pai, e esse ambiente ser influenciado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Senhor, o Senhor não é um mero convidado na nossa casa. O Senhor não é um mero visitante. O Senhor é um morador, ó Pai. O Senhor é morador, Pai. O Senhor mora conosco no nosso lar, Pai. Por isso, Pai, essa noite eu peço a Ti, Senhor, que a Tua presença venha acompanhar, Senhor. Venha seguir a Ele, venha seguir a ela, Pai. E ambientes venham ser mudados, ó Pai. Ambientes, ó Pai. Lares encrencados, Senhor. Lares, ó Pai, aonde já não se tem mais diálogo, aonde já não se tem mais conversa. Lares, ó Pai, arruinados, destruídos, ó Pai. Pai, que, Pai, a Tua presença venha mudar este ambiente, Senhor. Que a Tua presença, Pai, venha trazer paz, venha gerar paz, ó Pai amado. Senhor, ó Pai, que a Tua presença venha atingir vizinhos, vizinhos em guerra, vizinhos em brigas, vizinhos, ó Pai, em dissensões, ó Pai. Que a Tua presença, Pai, venha alcançar a eles também, ó Pai. Onde havia guerra, Senhor, Pai, profetizamos nessa noite que haverá a Tua presença. Haverá a Tua presença, haverá a Tua presença, Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o ambiente venha a ser mudado, Pai. Que o ambiente venha a ser mudado, que o nosso lar venha a ser, Pai amado, mudado, ó Pai. Senhor, tudo que está em oculto, tudo que está escondido, tudo que está, Pai, escondido, Pai, que essa noite venha a ser revelado aos Teus filhos, ó Pai. Erros, ó Pai, vacilos, ó Pai, que tem acontecido, e estes vacilos não têm deixado a promessa se concretizar. Oh Deus, pecados ocultos, pecados ocultos, Deus. Oh Deus, oh Espírito de Deus, pecados que não têm deixado, Pai, a Tua igreja alcançar a promessa, pecados que não têm deixado a muitos alcançar a promessa. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, Pai. Mas entendemos, ó Pai, que o pecado não é o Senhor que tira, é a pessoa que deixa. Entendemos que o pecado não é o Senhor que tira, o pecado não é o Senhor que tira, é as pessoas que deixam, Pai. Ó Deus, por isso essa noite, Pai, eu peço a Ti, dá força, Senhor, ao coração arrependido, Pai, ao coração arrependido, Senhor, dá força nessa noite, para que ele vença o pecado, Pai, para que ele vença o pecado, Senhor, e possa adentrar, ó Pai, na bênção, para que possa adentrar, ó Pai, na promessa, e influenciar a sua casa, o ambiente onde ele mora, Pai. Oh Deus, ao coração arrependido, ao coração arrependido, Jesus diz: larga-te,
e não peques mais. Seus pecados são perdoados nessa noite. Os teus pecados são perdoados nessa noite. Aleluia. Os teus pecados são perdoados nessa noite. Ao coração arrependido, ao coração arrependido, os teus pecados são perdoados nessa noite. Eita Deus, da glória. Ao coração arrependido, Deus está te perdoando aqui nessa noite. Vai e não peques mais. Seja um influenciador de ambientes nessa noite. Seja um influenciador de ambientes nessa noite. Jesus quer influenciar o ambiente através de você. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor nessa noite.